Olá, tudo bem? Eu sou o Eudásio Júnior e bem-vindo a mais uma Tarde Talks. E nos Tarde Talks que eu amo, o Tarde Talks Med. A gente vai falar sobre comportamento. Medicina ligada ao comportamento, né? Sempre teve. Mas a cada dia mais com o tal do lifestyle, com o tal do gostar mais de viver e de se entregar mais à ciência. A gente vai bater um papo com um ginecologista, que a formação é ele, Dr. Jorge Valente. Ele também, além de ginecologista, é graduado em medicina ortomolecular e longevidade, especialista em ginecologia pela Febrasgo, 25 anos de atuação na ginecologia endócrina, atuando com reprodução hormonal, emagrecimento e foco em saúde integral, onde estilo de vida é a base de tudo, é o que eu falei no começo. Doutor, bem-vindo. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui conversando. Nada, que esse prazer é todo meu. Vamos começar pelas mulheres, né? Que coisa bacana que chegou nesse ponto da mulher perceber que, né, o primeiro, depois daquele grande salto lá atrás da tal da pílula, que ela não nasceu só para procriar, ela entendeu que ela é algo mais. Existe muito preconceito ainda com a atividade da ciência ligada à ginecologia, à reprodução, a hormônios, a reposição hormonal. Como é hoje o ambiente dessa mulher que tem que fazer uma série de coisas e ainda de arranjar tempo para ter a tal da autoestima, do autocuidado? Como é que está essa posição da mulher hoje? Nós somos contemporâneos, depois de 50 anos, e sabemos que estamos falando, que nossa geração foi criada para ser machista, misógina, padre, engenheiro, médico ou administrador de empresas. É verdade. Infelizmente, ainda existe um preconceito grande, inclusive por parte da classe médica. Porque o que acontece? Ao longo dos últimos 25 anos, depois de um estudo muito mal feito chamado WHI, onde se evidenciou um aumento de câncer in situ em mulheres que faziam reposição hormonal, eu coloco entre aspas porque foi um estudo feito com estrogênio sintético, que era derivado de urina de égua, Nossa. Por via oral, que é uma coisa proscrita já hoje em dia, com a pior progesterona possível, que é a medroxprogesterona, que já se sabia que era cancerígena, e com o viés de que mais de 65% da população do estudo era obesa ou tinha sobrepeso, e obesidade é o maior fator de risco para câncer de mama. Aí nesse estudo foi visto um aumento de 20% de câncer in situ. Aí você vai me dizer assim, rapaz, foi um aumento significativo. Aí deixa eu lhe dizer como foi o estudo. Nas mulheres que não usaram, 5 em cada 10 mil tiveram câncer. Nas que usaram, 6 em cada 10 mil tiveram câncer, para você ver como a epidemiologia é a arte de provar aquilo que você deseja. Só que o segundo braço do estudo, e isso foi até o motorista de táxi que você pegava sabia que o hormônio dava câncer de mama. Só que o que o segundo braço desse mesmo estudo que foi adiante mostrou? Que daquelas mulheres que usavam mesmo esse hormônio ruim, que não é o que a gente usa hoje, que hoje a gente faz uma reposição com hormônio bioidêntico, transdérmico, não usa a primeira passagem hepática, que é o que mais dá efeito colateral, as mulheres que tiveram câncer morreram menos do câncer. Por quê? Até porque a gente sabe que hoje em dia todos os estudos mostram que os câncer de mama que tem receptor hormonal, eles matam muito menos. Só que isso tudo causou uma bagunça na cabeça de pacientes, de médico. O médico que prescrevia hormônio naquela época era quase um assassino. E graças a Deus, ao longo desses 25 anos, e todos os estudos que culminaram, por exemplo, no último estudo mais contundente, que foi em março de 2021, um estudo do Jornal Europeu de Câncer de Mama, mostrou, num estudo com mais de 10 mil mulheres, acompanhada durante 10 anos, que implantes de testosterona reduziram em até 40% o risco de câncer de mama, com o estradiol nem melhorando, nem piorando. Ou seja, mostrando como a testosterona ela é protetiva para a mama. A mulher que repõe, que não deixa cair o seu nível de testosterona, ela vai reduzir. E de um modo de vista inteligente, o que a gente enxerga nisso? Como a gente sabe que o principal fator de risco para câncer de mama é a obesidade, obviamente a mulher que tem bom nível de testosterona é muito mais difícil que ela fique obesa. A gente vê pelos estudos da Sociedade de Cardiologia hoje em dia que as mulheres já vêm nos últimos anos ultrapassando os homens em obesidade.
E do mesmo jeito que foi uma coisa boa, como você acabou de falar, a pílula eu acho que entra nesse viés. Sim. Por quê? Porque a mulher que usa a pílula contraceptiva, principalmente via oral, ela tem parcialmente bloqueada a sua testosterona e o seu hormônio da tireoide, que são dois dos principais hormônios para manutenção da sua taxa metabólica basal. Por esse motivo que as mulheres que usam pílula por muito tempo ganham mais peso, têm mais celulite, têm menos libido e várias outras complicações decorrentes da queda dos seus níveis de Ou testosterona. seja, a pílula obriga ela a ser nada mais ou menos que mais uma procriadora. Justamente, a pílula torna essa mulher hipogonádica, por isso que você tem que escolher o tipo de pílula certa para a mulher certa, modificar para um método não hormonal a partir de uma determinada idade, principalmente mulheres acima de 35, 40 anos, porque a gente começa a envelhecer, na realidade, aos 30 anos. Então, a mulher começa a cair os níveis de testosterona aos 30. Então, você usar, por exemplo, uma pílula que bloqueia a testosterona numa menina de 20, não vai ter nada. Mas você usar uma pílula que bloqueia a testosterona numa mulher de 40, que já tem uma queda significativa, isso vai ocasionar problema. Doutor, a gente estava falando sobre o fato de uma patologia, da neoplasia. Mas vamos agregar isso à qualidade de vida da mulher como geral. Vamos abrir o espectro, sair da mama e sair para um todo. Cabeça, corpo e membros. Me fala um pouco da reposição hormonal, porque para quebrar esse tabu, para as pessoas entenderem que isso é uma falácia. Eu vou dizer um exemplo rápido. Eu comecei a minha reposição hormonal e por um excesso de loucura, de estar fazendo uma vigorexia, o que o doutor falou, eu quis atingir níveis que eu não queria, porque eu queria ganhar um campeonato aos 39, 30, 40 e 41 anos, eu tive uma trombose no membro superior, extremamente rara, meu músculo escaleno pinçou a subclávia. E os médicos que me atenderam disseram que era por conta da minha reposição hormonal. Eu parei de tomar hormônio e eu me senti a pior pessoa do mundo em 4 meses. E encontrei um médico que fez, o que você parou? Por quê? E abriu um estudo e me mostrou. Então você percebe que a ignorância, como você falou dos médicos, e o estar doente, porque quando você está doente, você não está com suas faculdades mentais equilibradas para ter um raciocínio. Muitas vezes sua mãe, sua mulher, seu tio, fala, tá maluco, não vai fazer isso não. Então você percebe a quantidade de ignorância e como parece que a medicina não quer que o homem esteja bem. Como é isso, doutor? Na realidade, o que acontece? A medicina ela é preparada para tratar hormonal é vida, é vida, é vida, é vida. E hoje, neoplasia nenhuma, nada. Nesses últimos 15 dias, eu me dedico a um tipo de medicina que é preparada para evitar que você fique doente. Isso! Existe uma grande diferença nisso. O que acontece? Profilática, preventiva. Qual estudo mostra que testosterona ou qualquer androgênio causa trombose? Nenhum. Mas o que acontece? Se você usa de maneira exagerada, a depender da via, porque, por exemplo, testosterona, por exemplo, você tem hoje em dia basicamente 3 vias. Você tem a via injetável, você tem a via de implante e a via de gel. São as vias mais usadas hoje em dia para testosterona. Das 3 vias, a que mais causa hemoconcentração, vulgarmente, que vai deixar o seu sangue mais grosso, que pode ser um fator de risco para trombose, é a via injetável, porque você vai ter picos mais altos. Mas é a testosterona que causou isso? Não, é você que usou inadvertidamente uma dose alta, sem acompanhamento médico, que deixou ficar num pico de hemoglobina em hematócrito que provocasse uma trombose. Se você tem um acompanhamento médico, um médico que é especialista, o que ele vai ver? Ele vai dizer, você está chegando num patamar que daqui em diante, o ideal é o quê? Que a gente pare um pouquinho, você faça uma sangria, eu baixo seu hematócrito de hemoglobina e você volta a tomar a sua reposição. Ou então assim, você está tomando injetável, vamos para uma via que causa menos hemoconcentração. Então, existem estratégias para isso sem ter uma necessidade. Isso é uma contraindicação relativa pelo momento em que você está hemoconcentrado, ou seja, com sangue muito grosso. Mas isso é culpa da testosterona ou é culpa de como você está usando? Então, é isso que você tem que colocar na balança. A culpa, se você está sendo uma pessoa que usa uma das coisas mais comuns no Brasil, que é a automedicação, a compra direto na farmácia a troco e não sabe o que está usando, né? E eu deixo bem claro aqui, desde que eu comecei, desde 2013, eu venho acompanhado, inclusive ele foi entrevistado aqui, que foi o Dr. Gabriel Almeida. Então nunca usei nada que não fosse, inclusive deixei de usar várias coisas que ele me indicou, não por contestar a ciência, mas por achar que eu não precisava, que eu podia percorrer outro caminho, como foi o caso do Ozempic, que ele brincando, você vai tomar aqui 1 mês, meu filho, eu volto aqui a 3 meses, voltei muito melhor sempre, porque eu resolvi fazer acontecer, que é muito difícil. Mas, doutor, assim, essa parte dos implantes, vamos lá, é a grande moda, ou como esse termo chulo, chipada. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, chipada top, e mais uns 2 aí, véi não, pelo amor de Deus, véi não, entendeu? Então,
as pessoas têm uma tendência vou usar o neologia, pejorativizar, né? Jogar na vala comum e na vala da ignorância tudo e qualquer coisa que seja novo e que cause uma benesse. Por quê? Onde é que está esse preconceito em algo que eu conheci há muito tempo, porque eu fui muito amigo, o doutor Alcimar Coutinho falava, né? Muito, né, da ignorância, né? E tem uma coisa que ele dizia com todo respeito à Igreja Católica, quando a Igreja queria combater, ele dizia assim, eu vou acreditar na Igreja no dia que elas abrirem aquelas portas imensas, aquelas casas maravilhosas, e permitirem que quem não tem casa, durma nelas, só de noite, dê um café e um pão, e depois deixe para a rua, quando der 6 horas, acolha de novo. Então, uma pessoa que fala isso, não é? Ele sabe o que ele estava dizendo. Então, né? Essa demonização, eu não quero voltar assim, eu quero falar do chip, porque aí eu estou juntando as coisas. Falamos do câncer, da mulher se libertando do pílula e agora da mulher chegando a ter o corpo que eu quero. Eu vou ficar gostosa, eu vou ficar bonita, eu vou ter, de novo, autocuidado, autoestima. Isso que você está falando é uma coisa excelente. Primeiro, o que acontece? Existe um estudo que mostra que em medicina, algo que é novidade para se tornar popular entre os médicos leva em média 13 anos. Então, se você está usando algo que não é ilegal, que é liberado e que você vê diferenças positivas na sua paciente sem efeito colateral, você está perfeitamente liberado para usar. O que não é o caso do implante. O caso do implante da pessoa achar que é novidade é ignorância, porque, por exemplo, os pellets, que são os implantes de testosterona, são usados nos Estados Unidos desde a década de 60. Então, você dizer que nasceu em 60 tá novo, eu nasci em 64, já estou me achando um pouquinho velho, o implante não tá tão novo assim. Vamos mudar de prosa. Então, na realidade, o que acontece? Só que os implantes, eles foram sedimentados no Brasil com o Dr. Alcimar quando ele trouxe os implantes de silástico. O silástico, ele é um tubinho de silicone que você enche com um ativo dentro. Os pellets são os implantes absorvíveis, que na realidade é o hormônio prensado com o ligante sem nenhum tipo de invólucro. Então a primeira coisa é que você não pode ter nenhum tipo de preconceito com pellet nem com implante, porque eles são apenas uma via de administração. Assim como tem a via oral, assim como tem a injeção, assim como tem o supositório, assim como tem o colírio, o implante é uma via de administração. E dentro dessa via de administração, você pode colocar ativos dos mais diferentes. A grande maioria hormonais, que é o que começou, mas hoje a gente já tem implantes também de substâncias não hormonais, como por exemplo de nádio, de resveratrol, de metformina. Então, o implante, as pessoas têm que entender o que eles realmente são. Eles são a via. Então, alguém que diz assim, eu sou contra um implante, é um pouco de ignorância. É a mesma coisa de você dizer assim, eu sou contra comprimido. Você pode até dizer assim, eu sou contra injeção, porque eu sou frouxo e não gosto de furada. Aí eu até aceito. É impressionante. Mas dizer que é contra implante é dizer que é contra uma via. E a via que hoje em dia é uma das principais vias para você administrar alguma coisa. Primeiro, por quê? Porque você foge da primeira passagem hepática. E hoje, tudo em medicina que você puder fugir da primeira passagem hepática, além de agredir menos o estômago, além de você melhorar a absorção, você não vai ter interferência por passar pelo fígado, que é o nosso principal filtro, e mexer com vários sistemas que são feitos no filtro, que é o fígado, inclusive a cascata de coagulação. Então, toda vez que você foge da passagem hepática, você vai ter uma via de administração em que você pode usar doses muitíssimo menores. Por exemplo, eu vou exemplificar com testosterona. Por exemplo, se você for passar um gelzinho de testosterona para uma mulher, você vai passar em média de 3 a 5 miligramas por dia naquele gelzinho. Se você for passar um implante para uma mulher de 1 ano de testosterona, você vai passar em média 120 miligramas. Se você dividir 120 miligramas por 365 dias, você vai usar uma média de 0,33 dias, enquanto se você usar no gel, você vai usar de 3 a 5. Ou seja, vai ter que usar 10 vezes mais, 15. Porque tem que passar pela pele, tem que absorver tudo isso. Então, inclusive, a grande diferença do implante é essa, você usa uma dose muito menor. E se torna mais caro. Justamente. E você desperdiça um monte de droga. Eu fico embasbacado porque eu vou partir para outro hormônio a qual eu usei. Não tenho vergonha de dizer, usado embasado com o médico, que foi o GH. Doutor, GH é vida. É bom. Por que as pessoas têm preconceito com GH? Porque não estuda. Doutor Jorge Valente, GH é algo fenomenal. O GH. Por que tanto preconceito? A primeira coisa que eu falei para alguém, você vai ter câncer. Eu falei que não tem um histórico na minha família. Meu pai não teve, minha mãe não teve, não tem um irmão que tenha. Agora, ele associado ao meu estilo de vida, à minha dieta, minha predisposição ao mundo, ele funcionou perfeitamente.
O que é que acontece? Veja só, O que é? a maioria dos estudos de GH são feitos em que faixa etária? Mas só para completar minha pergunta, perdão. Ele foi descoberto como uso para as crianças, como que tem problema de inanição e de crescimento, etc. E a parte, ele é meio botox, que foi para um lado e caiu no outro? Ou como é isso? Só para tirar Ele do foi rol da descoberto minha assim. ignorância aristotélica medicinal. Ele foi descoberto assim, o hormônio do crescimento, né, que é a somatotropina. A primeira indicação dele foi justamente para o nanismo hipofisário, que eram as crianças que tinham baixa produtividade de GH. A indústria farmacêutica, para lançar isso, estudou com milhares de crianças, em várias doses diferentes, e não teve nenhum caso de câncer nesses estudos. Então, quando você usa GH em um adulto, você faz a mesma coisa de usar, por exemplo, estrogênio e testosterona numa mulher que entrou na menopausa. A indicação principal do GH é você repor quem está diminuindo. O GH, ele exerce milhares de funções no nosso corpo. Por exemplo, o GH controla o nosso sistema de produção de gordura. Quando você usa GH, que o seu está baixo, o que vai acontecer é que você ajuda a normalizar nível de triglicérides e colesterol. Muito cardiologista não sabe disso. Não é só a sua gordura externa corpórea que diminui. Você também diminui a sua gordura interna. Se você usar GH, o seu dermatologista vai ficar chateado, porque o seu Botox vai durar mais do que 6, 8 meses, porque ele vai melhorar a qualidade da sua pele, a qualidade do seu cabelo, a qualidade das suas unhas. O GH é um hormônio importantíssimo para ser reposto. E aí você vai dizer, Jorge, o que é que você acha que acontece esse preconceito? Eu acho que todo preconceito vem, às vezes, do abuso. Porque o que que acontece? Por exemplo, você vai para Você precisa usar, sei lá, ser receitado, o cara usa 3 meses, eu não sei como é isso. Você vai, por exemplo, para um fisiculturista que vai subir no palco, o cara vai usar uma ampola de GH que você usaria no mês em 2 dias. Então ele vai usar doses estratosféricas de GH. E isso tem um lado ruim, mas isso para mim tem um lado bom, porque termina que eles humanamente testam doses fora do comum e eu nunca vi nenhum fisiculturista morrer por causa de GH. Boa, doutor. Boa. Olha, eu sou prova viva disso, cabelo, pele, disposição, musculatura, perca de gordura localizada. Agora, tudo viu? Olha só, isso acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, ok? Acompanhamento de um educador físico. Então eu fui a um médico especialista no que chamo de medicina integrativa ou ortomolecular, o que quer que seja. Eu indicado por um nutricionista e por um físico, por um personal trainer. Então eu consegui juntar isso tudo e obtive um excelente resultado. Mas diria uma coisa, eu fui Caxias. Aí as pessoas me perguntam, você está tomando o quê? Isso me dá uma profunda raiva, porque a minha resposta é essa: a primeira coisa que eu tomei foi vergonha na cara e que você não tem nenhuma. E eu resolvi ter longevidade. E doutor, quando eu vejo algumas notícias, um amigo meu morreu com 53, teve isso, outro 57, e eu vejo que a vida deles não tinha nada a ver com o que eu faço há 20 anos, eu tenho certeza que eu vou viver mais. Eu não tenho aquela dúvida, sabe? Que eu não consumo aquilo, eu não faço aquilo. E eu opto pela ciência. Mas, assim, a ciência vai cantar em minha vida. Eu acho muito interessante. Plano de saúde é uma coisa que eu torro, mas eu torro com a vontade, doutor Jorge. Vá, receba, vá! Eu quero atrasar, eu quero cirurgia. Você tem medo de passar um gelzinho de testosterona? Morro de medo que dá câncer. Você tem medo de usar um GH? Morro de medo que dá câncer. Tudo bem, mas você fuma. Fumo. Então você não tem medo de câncer. Você está obeso com a circunferência abdominal dessa, com 15 centímetros a mais do que é o esperado para que você não seja obesidade, porque assim, no homem, o primeiro evento cardiovascular pode ser simplesmente morte súbita, ou seja, não tem prorrogação, pênalti nem segundo tempo, é morte súbita. Mas aí o cara não tem medo. Mas o que você falou é totalmente pertinente. Quando você melhora fisicamente, sua composição, quando você está bem, as pessoas não perguntam o que você está fazendo, perguntam o que você está tomando. E a pílula mágica de 10 segundos. O que você está tomando vai, na realidade, potencializar o que você está fazendo. Porque assim, qual é o mais importante de tudo? É o seu estilo de vida. É você se alimentar bem, é você praticar atividade física regularmente.
Agora, obviamente, à medida que você envelhece, o seu estilo de vida passa a não ser mais suficiente, mas continua sendo o necessário para que você fique bem. Então você vai precisar ir repondo aquilo que está faltando porque a máquina está envelhecendo. É hormônio? Vamos repor. É vitamina? Vamos repor. É o intestino que já não está mais absorvendo? Vamos usar um probiótico. São alguns minerais que você ainda, o que seu rim não está filtrando mais como deveria? Vamos repor. É o magnésio, é cálcio, seja lá o que for. Ou seja, é por isso que quando a gente vai fazer uma avaliação para alguém para fazer qualquer tipo de tratamento desse, você faz uma avaliação do fio de cabelo e dedão no pé. E infelizmente a gente ainda ouve chacota dizer assim: para que tanto exame? Eu não consigo entender como alguém pode achar ruim eu ter mais informações sobre o meu paciente, porque a minha chance de errar fica menor. Quantas vezes você já não viu assim, rapaz, fulano na semana passada fez um check-up e morreu agora de infarto. Aí você vai ver o check-up dele, tinha 5 exames. Eu duvido que se fosse um check-up pertinente a esse que a gente faz, que você faz uma avaliação global, que a gente já não tivesse visto marcadores inflamatórios alterados, que a gente já não tivesse visto hormônios alterados, porque as pessoas esquecem que os hormônios gerem o nosso corpo. A gente fala de mulher, eu sou ginecologista de origem. Já vou pular pro lado de lá, viu? O estradiol na mulher, ele rege 400 funções metabólicas no corpo feminino, a testosterona 200, ou seja, 600. Tudo que você pensar direto ou indiretamente na mulher tem a ver com estrogênio. Por exemplo, eu já estou na menopausa, meu olho está seco, é estrogênio. A mulher, quando entra na menopausa, diminui a produção, inclusive, de lágrima. A minha vagina tá seca, é o estrogênio. Meu sono tá horrível, eu não tenho nem dificuldade de começar a dormir, mas meu sono não fixa, não faz sono REM, é o estrogênio. O estrogênio é qual fator para você fazer melatonina. Meu intestino que já era preso piorou, é o estrogênio. O estrogênio interfere na sua microbiota. Então, não tem como você manter homeostase, equilíbrio, sem ter bons níveis hormonais. Mas o que é que a gente prega? É pegar alguém que está em falta e transportar para o nível da normalidade. O que é diferente de você pegar alguém normal e colocar num superávit hormonal só pensando em benefício estético. São coisas completamente diferentes. Aí você vai dizer assim, você é contra a estética? Óbvio que não. Mas eu acho que essa estética tem que ser consequência de eu ter melhorado a saúde dela e não o objetivo principal. Eu tenho convicção que eu sou assim. Porque por causa do... O ano passado eu consegui chegar ao nível assim que eu não acreditei, mas aí depois, aí eu falando com o meu personal, ele fez, velho, você passou 6 meses acordando 4h30 da manhã, treinando de 4h30 a 5h30. Você acha que isso quem faz é alucinado? Isso quem faz é doente mental. Você não quer saber, seu resultado está por isso. Então assim, às vezes você nem percebe que você está acostumado a fazer. Então assim, me impressiona muito a necessidade das pessoas terem que parecerem obesas, que as pessoas tenham que ser se comportar de uma maneira, ter um estilo de vida completamente despreocupado com as coisas, como se deixa ser, deixa estar, e a partir daí se exercer um julgamento crítico. É aquela coisa, você não está resolvendo o seu problema, está resolvendo, quer conversar do meu? É verdade. Então vamos mudar um pouquinho para a mulherada, né? Tá batendo pau com minha queridíssima produtora Mônica Carvalho, fantástica. Ela fez, meu filho, deixa eu te contar uma coisa engraçada. Minha amiga, não sei quem, que mora na Carolina do Norte, me ligou desesperada porque começou a menopausa, não faz, e nos Estados Unidos não tem reposição hormonal. A mulherada hoje está ficando, a menopausa está chegando antes, depois, como é que tá isso? Como é que tá isso? E como é que elas estão enfrentando esse problema livremente ligado com a cultura, né? Não sei se eu quero crer, depois do que aconteceu no Brasil há 4 anos atrás, eu acredito que existem bolsões de ignorância, que acho que a partir da mulher, que ela começa a se cuidar e ser uma mulher que tem uma libido normal, afronta o cara. Em muitos bolsões de ignorância, você sabe que acontece isso. Como é que tá essa postura? A mulher não está demorando para chegar lá? Está se despreocupando em gozar? Veja só, no Brasil o último estudo mostra... Gozar no sentido, viu, de gozar a vida também. Mostra que as mulheres entram no Brasil em média aos 51 anos na menopausa.
O que eu vejo na minha prática clínica? Eu vejo uma procura cada vez maior de mulheres em querer ficar bem, em querer ter bem-estar, não só pensando na menopausa, assim, em se preparar para ela, que é o que acontece com a maioria das mulheres no meu consultório, ela nem sente que está na menopausa, porque ela já estava sem menstruar, ela já estava bloqueada, já estava Sim. tratando por outra coisa. Só que o que acontece? Em alguns países do mundo existem limitações, só existem os remédios de farmácia, as drogas orais para reposição, e essas drogas realmente têm um aumento de risco, como por exemplo a pílula anticoncepcional tem. Então, por exemplo, no meu consultório de São Paulo, eu atendo muitas brasileiras que moram na Europa, principalmente em Portugal, que moram nos Estados A pouco Unidos. eu tenho de amigo, uma doutor, que me vez- pede para levar Cialis, que na Espanha não vende, só na receita. Vai se lenhar, rapaz. Ele não compra caixa para mim. Eu falei, não vou comprar não, porque lá não vende, é receita, né, velho? Em Então, Portugal não vende nem GH, Eudásio, nem para criança, nem para nanismo hipofisário. é, A criança em Portugal que precisa tratar de nanismo precisa ir para a Espanha. Eu sei porque eu tenho uma médica que é minha paciente, hoje minha aluna, que fez meu curso, levando para Portugal. Lá, a possibilidade nas farmácias de manipulação em Portugal são muito poucas. Nem GH na farmácia convencional você tem. O cara que tem coisa tem que ir para a Espanha. Mas enfim, voltando a falar das mulheres, né? Então existe todo um processo assim, eu estava falando dessa parte cultural, mas eu queria falar de outra parte, na parte física. A gente vive num estado úmido, verão, calor. Como é que está a preocupação da mulher com as doenças clássicas ginecológicas? Porque a gente falou aqui de performance, a gente falou de autoestima, a gente falou de reposição hormonal, da libido, mas e as outras coisas? E o dia a dia? Né? A gente sabe que a gente tendo, fazendo verão, umidade, praia, não sei, Aumenta a candidíase, como aumenta é que tudo está a isso. preocupação da mulherada realmente com o que é fisiológico, mesmo no sentido que é aquela 1, 2, 3 feijão com arroz de ginecologia? Na realidade, assim, as mulheres sempre foram muito mais preocupadas que isso que os homens. As Acho que o mulheres, homem vê, a mulher não as vê, mulheres né? já tem essa coisa de porque menstrua, porque tem cólica, porque tem a possibilidade de engravidade, desde novinha, já rotineiramente procurar o ginecologista, independente de ter doença ou não. O homem não. O homem ele é mais refratário a procurar o Minha médico. ponta aqui, eu tô É, vendo, é. a outra não vê a coisa dela, eu vejo o meu tá aqui. O homem, normalmente, ele procura o médico em duas situações especiais. Ou quando ele tem medo de morrer, ou quando ele não está funcionando, quando ele está broxa. Essas são as duas situações. Porque, assim, a primeira, a mais precoce sinal de que o cara baixou a testosterona é aumento da circunferência abdominal. Mas daí a ele ter um problema na parte sexual demora bastante. E normalmente o que faz ele procurar é justamente isso. Então, não importa se ele tá gordinho, se ele tá acima do peso, se a pressão tá subindo, se aquilo tá aumentando uma gama de fatores de riscos, ele normalmente só procura o médico em último caso. Já a mulher não, ela foi doutrinada a, independente de ter doença ou não, procurar o ginecologista. Então a mulher, normalmente, ou na primeira menstruação, ou quando tem a primeira relação sexual, sempre a mãe leva a filha ao ginecologista e a partir daí ela passa rotineiramente procurar o ginecologista. Quando elas chegam nesse grande, né? Nesse grande dizer que existe vida após a menopausa, quando elas chegam as meninas chegam meio assim, será? Como é? Deve chegar meio destrambelada, né? É verdade, assim, muitas mulheres acham que a menopausa pode ser o fim da vida, e o que eu explico para elas é que é o fim de um ciclo. A grande diferença é que a partir daquele momento ela passa a não engravidar mais. A única coisa que a mulher bem cuidada na menopausa não vai mais ter é filho com seu próprio óvulo, porque com o óvulo de outra mulher até ela pode ter, porque se a gente prepara uma mulher para fertilização in vitro com óvulo de doador, ela pode engravidar. A única coisa que ela não vai ter mais é óvulo, por quê? Porque mulher nenhuma produz óvulo. Desmistifica assim, né, ela doutor? amadurece o óvulo. A mulher já nasce com todos os óvulos que ela vai ter durante a vida toda. Ela já tem, na realidade, em torno de 18 a 20 semanas de gravidez na barriguinha da mãe dela, todos os óvulos que ela vai ter. E esses óvulos passam por um processo de maturação e a partir dos 12 a 14 anos, quando ela entra na puberdade que passa a menstruar, mensalmente ela amadurece um óvulo para se fecundar da origem a uma nova vida. Então, quando ela entra na menopausa, isso é um sinal apenas de que a reserva ovariana acabou, ou seja, ela não tem mais folículo para ser fecundado. Tirando isso, o resto é tudo igual. É isso que eu explico à minha paciente, é isso que esse cuidado integral que a gente tem de olhar a mulher como um todo, cuidar da alimentação, estimular a atividade física regular, corrigir vitaminas, minerais, repor os hormônios naquela que não tem contraindicação, ou seja, melhorar
tudo na vida dessa mulher. Por quê? Porque a menopausa, para quem não cuida, causa impacto em tudo, não é só na sexualidade. É porque as pessoas antigamente achavam que repor hormônio só servia para duas coisas, para melhorar a libido e para passar o fogacho. O fogacho, com ou sem reposição, 2, 3 anos depois ele vai passar. A libido, ela se acostuma sem, mas não é isso. Os estudos hoje mostram que a reposição hormonal diminui o risco de doença, por exemplo, de obesidade, de diabetes, de hipertensão. Qual é o principal motivo de uma mulher repor estrogênio? É reduzir doença cardiovascular, porque o estrogênio é o principal protetor do coração da mulher. Enquanto 3% das mulheres morre de câncer de mama na menopausa, 56% morre de doença cardiovascular e a reposição de estrogênio reduz isso. Então, quando a gente pensa em reposição hormonal, antes de qualquer coisa, a gente está pensando em longevidade. Doutor Jorge, a gente está falando sempre, é incrível que a gente está aqui no século XXI, 2023, a partir de 2024, e falando de assuntos com tantas mulheres esclarecidas. As mulheres estão completamente esclarecidas em tudo. O que acontece hoje, me espanta ainda o fato de elas não entenderem um todo. Porque, é assim, aliás, eu vou mudar a pergunta. Quem é essa mulher que chega hoje no seu consultório, independente? Como é que você vê essa situação delas hoje, assim? Olha, o perfil da mulher no meu consultório é uma mulher independente, uma mulher que sabe o que quer, é uma mulher que na maioria das vezes leva o marido dela depois para poder cuidar dele, para ele também fazer a própria reposição, porque ela vê que ela fica ótima, e aí ele começa a ele se esconder dela, aí ele passa a ter dor de cabeça, e aí ele procura a saúde. É a mulher que entende que a reposição hormonal vai muito além disso daí, porque é uma coisa que graças a Deus, se teve uma coisa boa com a pandemia, foi o aumento de informação. Óbvio que a gente tem um monte de informação lixo na internet, claro. Mas a gente tem muita coisa de qualidade. Fomos obrigados. É verdade, a gente tem muita coisa de qualidade e isso faz com que as pessoas procurem, né? Então, assim, a mulher hoje em dia sabe tudo aquilo que ela pode melhorar. Ela pode... muita gente antes achava assim, entrei na menopausa, não emagreço mais. Não, de jeito nenhum. Um dos motivos de você ter piorado ou ter engordado foi pelo fato de ter entrado na menopausa, porque a queda dos hormônios faz isso. Porque o estrogênio, ele é o principal sensibilizador do receptor de insulina na mulher. Então, se você não repousar o estrogênio, a insulina não funciona direito. A testosterona, além de melhorar a taxa metabólica basal, ou seja, você com o metabolismo mais acelerado, é mais difícil de você engordar. Ela faz você melhorar a massa muscular e faz você ter disposição, tudo, porque como é que você vai para a academia sem ter testosterona? Principalmente que você não tem motivação. E assim, aumentou o estilo, o outside da mulher. Remam, estão remando, estão jogando tênis, então aumentou o estilo de vida, o estilo de vida esportivo, a própria, né, característica de ter uma vida outsider, né, uma vida outdoor, né? Com certeza. Hoje em dia é uma coisa que eu bato muito, tanto nas minhas consultas. Psicólogo também, né, não, doutor Jorge? Sim. Psicólogo muito, cuidar da cabeça é fundamental. Para emagrecer sem cabeça, para mudar sem cabeça, é impressionante, né? Sua cabeça é seu guia, né? Assim, ó, eu gosto muito, por exemplo, do análogo do GLP-1, do Ozempic, muita gente fala, canetinha maravilhosa, e assim, eu acho que assim, muitas pessoas precisam dele, mas muitas pessoas fazem dele uma muleta, que é o que eu não gosto. Eu acho que o Ozempic, ele é para lhe dar a chance de você mudar aquilo que você não conseguiria, porque estava com tudo bagunçado. Porque, óbvio, se você tem resistência insulínica, se você tem os hormônios baixos, por mais que você tenha força de vontade, você faz aquele esforço hercúleo e tem um resultado assim. Aí isso é completamente desmotivador. Aí eu corrijo tudo, corrijo a causa, porque as pessoas hoje, elas querem ser emagrecidas ao invés de emagrecer. Ou seja, é igual o filho, deixa na escola para a escola tomar conta, né? Justamente. Você não toma conta do seu filho, não toma conta do menino na escola. Então, assim, se eu uso por um período até eu conseguir corrigir a causa e ela vai ficar bem, você vai tirar e depois o que vai manter isso é o estilo de vida dela. Não precisa você manter o remédio para a vida toda ou ficar com aquela canetinha que no final de semana exagerei e aplico. É isso que eu sou totalmente contra. Porque remédio, tudo tem efeito colateral. Agora, se você usa na dose certa, na quantidade certa, na pessoa certa, por exemplo, tem pessoas que eu não preciso de Ozempic nenhum, porque assim, ela come normal o dia todo, mas aí chega em casa de noite, desespera e come tudo que não comeu o dia todo. Isso é o Ozempic que vai mudar? Não, isso é a cabeça. Então, uma pessoa dessa, às vezes, uma terapia vai fazer ela emagrecer com todo o resto que eu vou fazer, muito mais do que ela usar o Ozempic. Hoje eu estou nos caminhos das novas drogas que ajudam. Eu vou trazer aqui para a gente parar de falar nisso, mas parar a brincadeira. O senhor está usando o CBD, CBDol, THC? Como é que você encara o uso da cannabis medicinal?
Eu encaro. Nos tratamentos, como você aplica, e será que está longe ainda das pessoas entenderem que uma planta pode ajudar mais do que muita coisa, e que a gente tem que acreditar num país, para acreditar num país que gosta de liberar arma e proibir planta é difícil? Cara, que o médico que não tenha o mínimo de conhecimento em canabidiol, em 10 anos ele não trata mais nada. Primeiro que assim, depois que a gente descobriu que a gente tem um sistema endocannabinoide, ou seja, a gente fabrica a nossa própria maconha, a anandamida, que é o endocannabinoide mais importante que a gente tem, e esse é um sistema de homeostase, ou seja, nada que você pensar no seu corpo não tem interferência do sistema endocannabinoide. Por exemplo, controle de açúcar e dos triglicerídeos e colesterol. O sistema endocannabinoide tem a ver. Sistema nervoso central, Ave Maria, não tem nada que não tenha. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, autismo, convulsão. Não tem qual anticonvulsivante hoje mais potente do que o canabidiol? Não existe. Tanto que se você tirar o canabidiol, as pediatras enlouquecem, porque não tem nada mais eficaz para tratar convulsão, para tratar epilepsia sem efeito colateral do que o canabidiol. Que trata a família também, né? A gente trabalha com isso, eu já vi mãe me dizer que dormi 8 horas hoje depois de 8 anos. Então, assim, o canabidiol vai se tornar, o cara que é canabidiólogo vai se tornar uma especialidade. Eu não tenho dúvida que o vasto conhecimento que a gente ainda vai ter disso vai se tornar uma especialidade da ginecologia. Por exemplo, o sistema endocannabinoide é fantástico para tratamento de dor. Então, quem trata de endometriose e não conhece um pouco de canabidiol vai ter uma ferramenta a menos para sua paciente. Quem trata a menopausa e não pensa em fibromialgia vai ter um tratamento a menos para sua paciente. Qual é a paciente de menopausa que não tem distúrbio do sono e ela aí está usando Rivotril, Pax, um monte de coisa, você repõe os hormônios, dá um pouquinho de canabidiol e na maioria das vezes você vai reduzir ou às vezes tirar o remédio. Isso. Então, assim, não ter conhecimento do canabidiol hoje é algo que vai deixar o médico para trás. Então, o que ele tem que deixar para trás é o preconceito e passar a estudar. Porque o que foi que fez o cannabis ficar alijado? Foi a indústria farmacêutica. E preconceito, e racismo. Mas quem criou isso tudo foi a indústria farmacêutica. Porque o que é que acontece? O cannabis é utilizado desde o Egito Antigo. E depois é de nylon. E aí, que você usava o cânhamo até para fazer aquele tecido, né? E o que que aconteceu? Como o cannabis era utilizado para praticamente tudo, era barato, para tosse, para melhorar a imunidade, para um monte de coisa, e os remédios da indústria ficavam para trás, eles fizeram o Congresso americano proibir, senão ele não vendia o remédio. É um fitoterápico, doutor. Você planta um negócio e produz seu remédio, né? Não custa nada. Eu comprei me deram uma semente, eu plantei, eu produzi. Agora, qual é a diferença? Muita gente fala, vai liberar o fumo, não sei o quê. Veja só. A grande diferença é que quando você tem o óleo, você sabe a concentração exata que você tem do THC, do canabidiol, de todos os seus substratos, porque existem diferenças. Por exemplo, eu tô querendo alguém que, você falou, de que tem compulsão, essa pessoa que come muito e eu não preciso do Ozempic. O canabidiol me ajuda muito. Mas tem que ser um canabidiol com pouco ou nada de THC, porque se aumentar o THC, aí eu aumento o apetite, que é o que dá uma larica na pessoa que fuma maconha. Então, o médico tem que ter conhecimento para saber em que dosagens cada um dos compostos usar para determinada patologia que ele está tratando. Mas, por exemplo, se eu penso em dor crônica, o THC é altamente anti-inflamatório. Eu não penso em fibromialgia sem ter THC na formulação. Mas tudo tem a concentração adequada, tudo tem a mistura adequada que você vai fazer para desinflamar e para reduzir a dor. Então, se eu estou pensando em fibromialgia, se eu estou pensando numa artrite, se eu estou pensando numa endometriose dentro da ginecologia, em algo que gere dor crônica e quero bloquear esses fatores inflamatórios, eu não posso prescindir do THC. Mas se eu estou pensando em compulsão, se eu estou pensando já nessa parte alimentar, aumentar o THC, isso pode não ajudar. Se eu estou pensando em alguém que quer melhorar a qualidade do sono, um pouquinho de THC também vai ajudar como indutor do sono. O canabidiol vai ajudar na manutenção, ou seja, a gente vai variar de acordo com a necessidade de cada paciente. A ciência está vencendo no Brasil, doutor? Eu imagino que sim. A gente vai aos empurrões, aos trancos em barrancos, mas no final a gente sempre vence. Doutor Jorge Valente, ginecologista, antenadíssimo, que maravilha de entrevista, muito obrigado por estar aqui. Esse foi mais uma Tarde Med, segue a gente lá na Tarde Talks, se inscreve no canal, liga a sinetinha, dá um bacana, vocês vão estar sempre informados do que está acontecendo. Vocês não perdem por esperar, vem muito mais coisa por aí. Um beijo, até a próxima.